Olá pessoal, espero encontrá-los todos maravilhosamente bem e vamos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre estar em paz quando à minha volta eu tenho uma série de situações, não é? A destabilizar ou tenho alguém a tentar me tirar do meu centro. E às vezes até outras situações que não tenham propriamente a ver comigo, mas que se passam no mundo que me incomodam, né? Que mexem com o meu sistema. E vou falar também sobre a importância de estar nesta paz, de fazer o meu caminho nesta paz. Eu, antigamente, era aquela pessoa que, quando via uma notícia na televisão de crianças a passarem fome ou pessoas, né, não terem o que comer, aquilo ficava assim eu levava uns dias a digerir aquilo e tornava-se até desafiador para mim ter um prato de comida, não é, na mesa, sabendo que algures no mundo aquelas crianças estavam a passar por aquela situação. E isso fazia o quê? Não é? Este ponto onde eu ficava, isto baixava a minha frequência, baixava a minha vibração. E obviamente, não é? Neste planeta, como é um planeta de dualidades, é muito fácil nós vivemos muitas ilusões. E essa questão das ilusões é para nos manter na inconsciência. A compaixão, nós entendemos que nós temos que trazer aquele sofrimento do outro para nós. E nós temos aqui várias consciências, não é? Desde a Mãe Maria, Kuan Yin, temos o budismo, que nos fala que essa compaixão é, sim, compreender, não é? O processo do outro, mas sem trazer a dor dele para mim, para o meu sistema. E nós fazemos o contrário disso, não é? Por norma, nós sentimos que temos que sentir aquela dor, senão não estamos a ter compaixão pelo outro. Neutralidade, é disso que eu vos venho falar. É preciso estar neste estado de neutralidade e o sistema, as pessoas, não é? São capazes de falar que tu és fria, se tu não, não te comoves ali pelo drama do outro. Mas, inclusive, no outro dia nós estávamos num dos grupos que eu participo. Então uma das raparigas, ela colocou lá uma questão relativamente a um post que ela tinha visto, não sei se era no Insta, que era quase como se quem não se compadece pela dor do outro, ou quem não sente a dor do outro, qualquer coisa aí. E inclusive tenham muita atenção, às vezes há certos posts que até parecem, são muito fofinhos, muito bonitinhos, muito muito humanitários, mas na verdade são consciências ainda muito limitadas que te aprisionam, lá está, a inconsciência. É como os provérbios, né? Que nós temos do quem não se sente, não é filho de boa gente, ou tens que saber calçar os sapatinhos do outro. É assim, na verdade, como dizia Siddhartha Gautama, é o caminho do meio, gente. É preciso o caminho do meio em tudo, que é para não serem engolidos pela vossa própria falsa ideia de compaixão, não é? Para não ficarem escravizados
por qualquer consciência. É preciso que terem atenção a estas situações, né? Essa questão. Nós não precisamos trazer a dor do outro para nós. Eu, nos meus processos, até bem interessante, porque uma das coisas que eu percebi é que nós estamos muito aprisionados àquela questão de a pessoa está a contar a sua dor, não é? E então nós temos que estar pois é, e até fazemos, né? Aquelas caras e aquelas expressões. E isso é uma grande prisão. É uma grande prisão tanto para nós como para a pessoa. Primeiro porque nós mantemos a pessoa ali, né? Naquele registro. Alimentamos e nutrimos aquilo. Depois, porque nós próprios sentimos que se eu não fizer isto, é como se eu não estivesse a ser solidária, não é? Não fosse parceiro, aquela coisa do leal ao próximo. E o que acabamos por fazer ali é sustentar aquela vibração, alimentar ainda um bocadinho mais daquilo, não é? E eu coloco tanto a mim naquela vibração como a outra pessoa que já estava, não é? Ou seja, ela trouxe, eu aceitei, recebi, ainda sustento e reproduzo aquilo. Então é chamada de, como é que se diz, pescadinha de rabo na boca, né? Não saímos, ficamos as duas presas naquela frequência. Nesta situação é precisamente o contrário que nós temos que fazer. É ficar na neutralidade, na observação, a escutar sim o que a pessoa está a dizer. Se der, puxá-la para cima, para uma frequência superior. Se ela não quiser, deixar, não é? Estar, mas eu não tenho que trazer a dor dela para mim. Eu não tenho que receber aquela frequência e abraçá-la. Então é preciso tomares consciência destes processos, porque isto puxa-te para baixo, frequencialmente e consciencialmente. O elevar da nossa consciência é que vai nos fazer sair de ideias, não é? Que é sempre no campo das ideias e sentimentos que nos escravizam, que nos colocam a recriar, não é? Porque nós somos criadores. Todas as coisas que nos acontecem, as experiências, vêm dessa vibração, então faz com que nós paremos de recriar situações mais densas. Isso também te permite começar, não é, a caminhar em direção às frequências que tu queres para a tua vida. E nisto convém que eu perceba que eu sou uma consciência que está em evolução e que a outra pessoa e as outras pessoas também são consciências que estão em evolução. E eu já atualizei algumas consciências e outras não. E o mesmo se passa com outra pessoa. Quando tu conseguires olhar para o outro e te lembrares que ele representa o eu de ontem, de hoje ou de amanhã, e perceber que muitos de nós estamos aqui reencarnados, a reencarnar presos nesta roda de samsara. Ultimamente até ouvi uma pessoa, entendida no assunto, e ele até falava em 10.000 anos. Há 10.000 anos que andam aqui almas, algumas a reencarnar. Então, todos nós já matamos, todos nós já roubamos, todos nós já violamos. E quando eu aponto o dedo ao outro, todos nós já fomos racistas, o que se chama de racismo, já matamos por cor de pele, por sei lá o quê. E quando eu aponto o dedo ao outro, eu estou a apontar o dedo a mim mesma.
os julgamentos que eu tenho sobre o outro são sempre os julgamentos que eu tenho sobre mim. Aliás, nós somos todos parte de um todo. Mas para isso é preciso tu compreenderes que seres a compreensão, não é? De que o outro representa sempre uma parte de mim. Tudo aquilo que eu vivencio no outro reflete sempre uma parte de mim. Pode até não ser essa parte agora, presente, no agora, mas reflete sempre aquilo que eu já fui, o que eu sou ou que eu serei. Então é ter isso presente e eu caminhar em direção à frequência que eu quero. Eu me distanciar de frequências mais baixas. Então, antes de eu entrar em algum conflito, né, num bate-boca, que apenas me vai manter, não é, ali naquele estágio de consciência, eu contar 20, 30 internamente, né, ou 70 vezes 70, até baixar ali aquela vontade de... Porque enquanto vocês estão concentrados a contar, dissipa aquela energia para que não alimentem aquilo que não querem. Porque vocês têm que perceber que aí eu estarei, se eu ficar ali retido, eu estou a sustentar uma determinada energia. É como eu quero passar para o patamar seguinte, mas eu estou a fazer tudo para ficar ali, porque eu estou ali a segurar aquela energia. Então eu tenho que dizer que eu não quero mais daquilo. Como é que eu faço? Não ficando, dou gás. Também é importante ter a compreensão que existe uma coisa que se chama padrão de onda consciencial planetária. E o padrão de onda consciencial do planeta Terra é bem reduzido. Repara que nós achamos que somos seres extremamente evoluídos, não é? Extremamente desenvolvidos intelectualmente e ainda paramos para gozar com, sei lá, com o chinês, não é? Quando tenta falar no restaurante e se calhar diz plato ou arroz, ou com um africano, que passam aí montes de vídeos, né? A gozarem com a forma como a pessoa sabe se expressar, sabe falar, inclusive como se até alguma, né, raça ou alguma língua fosse superior à outra, porque aquela pessoa, se calhar naquelas condições, só tem que se pronunciar assim daquela forma. Mas isso é motivo para rir, não é? Ou até sobre a sexualidade, né, dos homossexuais, e às vezes até são pessoas que são nossas amigas, mas nós ainda temos esses comportamentos. Mas porque Naíma, você está muito careta. Pois, mas essa questão é que o mundo tu queres ser como um leão, mas tu continuas com comportamentos de hiena. Então, esta questão do padrão de onda consciencial, ele é coletivo e ele é individual, ok? Porque daí se falar do inconsciente coletivo. Então nós temos que prestar atenção ao que é que eu ando a sustentar. Porque eu no coletivo eu não posso, né, mexer tanto, mas cada um individualmente pensar o que é que eu ando a sustentar com os meus pensamentos, né, com os meus sentimentos. E eu, se calhar, antes de entrar numa situação, né, num conflito, antes de dar aquele arrebentar, quando tiver um desafio desses, eu tenho que pensar o que é que eu quero, não é, sustentar, porque onde eu for de discussões, eu vou
receber mais dessas discussões. Lembrando que nós somos este magnetismo, não é? Nós somos 7 corpos, gente. É? Há coisas que, a não ser que a pessoa realmente, lá está, estude, existe o campo subtil e onde eu me permito ficar em determinadas frequências, elas ficam a reverberar no meu sistema. É? E então eu tenho que ver o que eu ando a sustentar. Porque se eu for raiva, eu vou receber essa raiva de volta, né? Porque nós somos este eletromagnetismo. Onde eu for a dor, eu vou receber essa dor de volta. Onde eu for a rejeição, a separação, que já vamos lá falar sobre isso, eu vou receber isso de volta. Mas onde eu for amor, eu vou receber também. Onde eu for a união, eu vou receber também. Então, é eu ver, eu começar a perceber o que os meus pensamentos, sentimentos, as palavras que saem de mim, o que sustentam. Porque essa energia, ela está presa, não é? Aqui no planeta, porque existem umas malhas em que essas formas de pensamento, elas não saem. Então, quanto mais de nós conseguir emitir mais elevadas frequências, vai ser melhor até para nós e para os nossos filhos, porque tudo fica no ar, tudo já é. E vocês vão de reparar que muitas vezes nós vemos porque esta questão, ela faz com que haja repetição dessas mesmas frequências. E vocês reparam, né? Como agora até nesta situação, se vocês silenciarem-se um bocado, vão começar a reparar que vocês ouvem uma mesma frase repetida da boca de várias pessoas, porque as pessoas são quase como robôs. Elas apenas repetem aquilo que lhes é dito, aquilo que elas ouvem. Poucas pessoas vêm realmente com o que elas pensam, com a opinião gerada delas. Então percebam o que é que vocês andam a sustentar. De repente, tu andas a sustentar que a tua vida é uma porcaria, ou que não há possibilidade de mudança, ou tu sustentas que tu és medíocre, ou que tu és muito pequena e que não tens possibilidades, né, de gerar algo diferente. É tomar essa consciência. O que eu ando a sustentar com os meus pensamentos e as minhas emoções sobre mim e sobre o mundo. E é assim, gente, relativamente à paz, é possível estar em paz. Não é? Eu, por exemplo, no meu outro emprego, né, na farmácia, eu digo aos meus colegas, a pessoa se entra com a irritabilidade dela, ela sai com a irritabilidade dela. Eu não permito que aquilo entre no meu sistema. Eu entro ali num estado simplesmente a observar, a manter ali a minha frequência, e ela, da forma como entrou, se não quer mudar a frequência dela, às vezes lá vai birrenta, né? Tudo certo. Mas ela vai com a irritabilidade dela. E depois eu não fico a falar dela, nem do que ela fez, nem do que ela não fez. Acabou. Ela não fica ali mais no meu sistema a reverberar. Quantas vezes alguém vos fez alguma coisa e essa pessoa fica com vocês o dia todo? Às vezes até dorme com você, acorda com você, porque ela está ali, os vossos pensamentos estão ali de volta daquilo, estão ali de volta naquela pessoa. Então é preciso desenvolver essa capacidade de não dar tanta grandeza àquela pessoa, porque ao vocês alimentarem aquilo, nutrirem aquela, sustentarem aquelas energias à vossa volta, lembram-se do eletromagnetismo, aquilo vai e volta, vai e volta. Então é
ter atenção para não sair do vosso centro, evitar ao máximo baixar a vossa frequência. E percebam que no planeta Terra, aqui que estamos, né, sobre esta matriz de controle, existe muita coisa para baixar a vossa frequência, ok? Existem vários meios para manter as pessoas na inconsciência. Através da alimentação, não é? É uma delas. Através das notícias que passam, que é outras, que muitas vezes até geram notícias, não é que não existam, mas criam problemas que muitas vezes e questões de medo que nem sequer existem. As imagens que passam são sempre de desempoderamento. Então há várias formas através da cultura, há muitos meios onde o que sustenta e o que é emitido é sempre para manter as pessoas num estado de ilusão e num estado de alienação. Na alimentação, toda a gente quer é comer, né? Ninguém quer saber o que está a comer, quer é comer. Desde a indústria dos laticínios, por exemplo, toda a gente sabe que injetam um monte de hormonas, né, nas vacas para darem leite. Inclusive, acho que agora até os pequeninos, né, não sei se é vitelos, também já estão a dar leite. Portanto, ninguém quer saber. Querem não tem tempo para saber destas coisas, não tem tempo para aprender coisas novas, não é? E toma lá, dá na criança, não é? E nem sequer para passar aqui uma consciência a essas crianças do que é que se passa no entorno delas, qual é a dinâmica, de onde é que aquilo veio, como é que aquilo vem. E o nosso nível de consciência é esse, né? Nós não queremos saber das coisas. Simplesmente não queremos saber das coisas. Por exemplo, nós já sabemos que muitos cancros se desenvolvem devido à nossa alimentação, mas nós só queremos saber até nos bater à porta. E nós vivemos assim, desta forma, nesta inconsciência. É importante também saber, gente, que estas questões, tanto alimentares, como as notícias, as desinformações, não é? Que chegam até nós, as notícias de medo, de desempoderamento, de uma série de coisas, não é? Que passam aí. Isso gera emoções, não é? Em nós, sentimentos. E faz também com que o nosso sistema endócrino segregue determinadas substâncias que vão nos colocar naquela densidade. Então tu começas a baixar a tua frequência, a sentir-te desempoderada ou desempoderado, a sentir-te com menos capacidade de sonhar, desanimado, com medo. São tudo questões de baixa vibração, não é? São tudo frequências mais densas que não te fazem sentir-te empoderado, não te fazem sentir que algo mais é possível, ou até desenvolveres aquela capacidade de ir e tentar ver, porque tu ficas como que escravizado por aquelas ideias que te vão passando. Tomar consciência, gente. Jesus era consciência. Aliás, ele falava em parábolas, porque expandia a consciência, era uma forma de abrir, não é, as mentes, sem entrar ser muito ofensivo, para poder ampliar a percepção das pessoas. E a vinda dele, a volta dele, é a volta
é sobre essa consciência, é simplesmente porque o ser humano está a ter a oportunidade de elevar a sua consciência, porque é com essa consciência que vocês vão poder sair dessas prisões mentais, vão poder perceber qual é a dinâmica do universo, do planeta Terra, não é? Que estamos aqui aprisionados e que temos que sair de determinadas frequências para poder acessar a outras, para não estar ali a ser escravizados por aquela densidade onde nós escolhemos estar durante tanto tempo. E nesta coisa de nós avançarmos, nós caminharmos, né, para a nossa evolução, nesta coisa de nós nos mantermos na paz, convém ter presente que é assim, estamos nesta altura, né, de transição planetária, de mudança, né, dessa consciência planetária. E então nada vai ficar encoberto, ou seja, muita coisa vai ter que vir à tona. E muitos de nós somos como se nós nos propusemos, né? Se estamos aqui, nos propusemos a passar por esta fase do planeta e contribuir para este momento. Então, os desafios vão chegar de todos os lados, ok? É preciso terem presente isso. E o desafio também é tentar ver Deus em todas as vossas experiências. Às vezes não é tão óbvio no momento, mas se vocês colocarem o silêncio, porque o silêncio, ele traz clareza sobre os processos. Se nós, por exemplo, sabem aquelas pessoas às vezes que estão a tentar enganar e andam assim um bocado agitadas e falam disto e falam daquilo. Porquê? Porque a agitação, não é? Ela não traz nem paz, não traz nem clareza, ela cria ali uma confusão. Então vocês precisam de estar internamente, por muito que cá fora esteja o caos, internamente em silêncio e neste estado de observação, para vocês poderem encarar os vossos desafios com clareza. Aliás, esta urgência interna é a inconsciência a tentar vos baralhar para vocês ficarem ali, não é? Condicionados àquela situação. Outra coisa que eu quero vos falar também é sobre a separatividade. Então, esta questão da separatividade ou a separação, que também, não é, está linkada e que tem a ver com a rejeição, ela se manifesta sobre várias formas, ok? Ela pode se manifestar sobre a forma de eu achar que sou mais que o outro, ou que a minha cultura é mais que a outra, ou que eu sei mais, sou eu e o outro, né? É sempre aquela questão da separação, de como se nós, como eu já disse, nós fazemos parte de um todo e temos que nos conseguir perceber assim. E também se manifesta sob a forma de racismo, por exemplo, não é? Então, ainda no outro dia, eu estava num sítio a receber um serviço de uma pessoa e então eu não a conhecia. E a pessoa, assim que eu me sentei, ela começou a fazer o serviço. Ela começou a falar: tem uma coisa que vocês fazem que eu não gosto nada, que vocês fazem isso. E eu estava a ouvi-la atentamente, a ver o que vinha, né? E ela disse: isso de vocês carregarem as crianças nas costas. Então eu observei aquilo que ela recebi, não é? E observei aquilo que ela me estava a entregar, da forma como estava a entregar.
E aquela pessoa, ela era aquele conhecimento, ela era aquele saber, não é? E o que eu fiz foi simplesmente trazer-lhe uma clareza e a compreensão de que aquelas mulheres que carregavam as crianças nas costas, elas tinham uma história, não é? E que era preciso respeitá-las, não é? Porque eram mulheres que trabalhavam muito e que inclusive elas ocupavam às vezes a cabeça, não é? Com os baldes, as mãos, e ainda assim cuidavam das suas crias. E que elas precisavam de ser respeitadas, não é? Não era uma questão de ela gostar ou não gostar, ela precisava de compreender aquilo. E eu não precisei de entrar em atrito com ela, nem rejeitar aquilo que ela estava a dizer. Aquilo que ela estava a dizer era o saber dela, não comportava nada no meu sistema. E pronto, eu não preciso de estar de acordo com ela, nem ela precisa de estar de acordo comigo, como é óbvio, mas percebem aquela coisa do não ter que sustentar uma energia que não me acrescenta nada, não é? Que não multiplica. É uma energia que vai contrair e que vai me manter ali na densidade. Ficarmos e continuarmos, não é? Esta questão de vermos eles, eu, os ciganos, os africanos, os brancos, ou os negros, sei lá, os índios, são várias, somos todos diferentes, sim, são várias culturas, mas são todas pessoas, é tudo expressão de um mesmo Deus, ok? E quando eu conseguir ver isto, eu vou conseguir contactar com a unidade. E em relação ao racismo, lembrando que o outro sou eu de ontem, de hoje ou de amanhã. Quando eu normalmente vivencio uma situação de racismo, de alguma forma, se estou a vivenciar hoje, eu em algum sítio também já o fiz. Pode até não ser aqui nesta vida, mas eu já o fiz. Mas há uma frequência, não é? Nos meus campos sutis que fala dessa separatividade. Então é eu perceber também onde é que eu sou a separação. Porque quando eu deixar de ser essa separação, eu vou deixar de vivenciar isto. E às vezes até nós somos a separação de nós mesmos, nós e da nossa essência. Mas isso depois é uma conversa para uma outra altura, que este vídeo já é bastante longo. Então é só mesmo para aquelas pessoas que estão mesmo interessadas. Então eu não preciso de rejeitar a atitude do outro. Eu não preciso de, sabem, de reagir à atitude do outro. Porque aquilo é sobre o outro. As pessoas entregam aquilo que elas têm dentro delas, não é? No sistema delas. E também, se de alguma forma o outro me incomoda, né? Se eu incomodar alguém, seja pelo meu tom de pele, seja pela minha presença, seja porque sou mulher, é porque aquela pessoa sente-se diminuída, se sente-se incomodada, é porque ela torna o outro maior que ela, não é? Porque há algo que está no outro que me incomoda. Então, ela não consegue ser essa neutralidade, não é? Não consegue estar nessa paz.
Mas é aí que eu tenho que ver qual é a energia que eu quero sustentar. Porque às vezes até quando nós entramos nesses debates, em grandes conflitos, nós estamos a sustentar mesmo estas questões do antirracismo. Lembram-se das formas de pensamentos, acabam por ficar ali e é algo que não gera a paz, porque nós estamos a retroalimentar tanto a nível nos campos sutis, como até quando eu estou no bate-boca com o outro. Então é comum, não é? Se tu tens algo que tu estás constantemente a pensar, eu não quero isto, é isso que vai acontecer, porque é isso que está no teu campo. Então é direcionar o vosso caminho para aquilo que vocês querem. Ser essa neutralidade, essa paz, avançar e colocar um alvo em direção às frequências que vocês querem, para depois poderem começar a atrair outro tipo de frequências também, outro tipo de pessoas mais expansivas, pessoas que veem o mundo, né, desta forma, desta unidade, pessoas que compreendem toda a dinâmica da vida de uma outra forma, e para depois também começarem a criar, não é mesmo, para vocês uma vida mais expansiva. Então era isto, gente, que eu queria partilhar com vocês. Um beijinho muito grande e amor e luz.